Olá, seja bem-vindo ao WinTalks. Eu sou o Thiago Alves, host do WinTalks, e hoje nós vamos conversar com o queridíssimo Vicente Carvalho, ele que é CEO e fundador do Razões para Acreditar, para contar a história do Razões e inspirar-nos nesse programa de hoje. Vicente, seja bem-vindo ao WinTalks. Muito obrigado, Thiago. Estou aqui feliz para contar um pouco mais dessa história e vai ser muito legal. Seja bem-vindo, Vicente. Conta pra gente, né? Como é que nasceu o projeto, como é que nasceu essa ideia, e a gente começa a partir daí. Beleza, obrigado, Thiago, novamente aí pelo convite. Bom dia a todos aí que estão acompanhando. Estou vendo aqui a galera dando bom dia, interagindo, então bom mesmo, hein? Fiquem aí com a gente. Obrigado pela introdução, né? Já falou aí tudo, aí eu não vou precisar falar mais nada. Exatamente, né? O Razões efetivamente surgiu em 2012, né? A ideia do Razões surgiu em 2012, mas eu costumo falar que o que é o Razões, essa ideia de olhar o lado bom das coisas sempre esteve na minha vida, assim, né? Eu vim de uma família extremamente humilde, eu nasci no Maranhão, sou maranhense, cresci em Rondônia, uma família muito humilde financeiramente, mas eu sempre acreditei que as coisas podiam dar certo, né? Que as coisas podiam melhorar, que os perrengues que eu passava lá com meus pais e minhas irmãs fazia parte da minha trajetória de vida e que aquilo ali me fortaleceria. E aí o que aconteceu foi, eu sempre estudei, fui bastante estudioso, fui muito CDF na escola e depois na faculdade. Fiz faculdade particular, então não entrei em faculdade pública, sempre estudei em escola pública também, mas para a faculdade lá na época de publicidade, que era o que eu sempre quis fazer, não tinha na pública, né? Então eu fui para particular, pagando do jeito que dava, né? Meus pais não podiam me ajudar financeiramente, então comecei fazendo, para você ter ideia, eu fazia caixa de presentes para vender nas lojas, umas caixas bonitas. Hoje em dia eu não consigo mais, não tenho mais ideia para fazer como é que faz isso. Mas fazia umas caixas e eu levava em algumas lojas e fazia um esquema de comodato, deixava lá, o que vendia eu ganhava. E isso me ajudava a bancar aí a faculdade, e ia para a faculdade de busão, pegava carona, me virava, assim. Então, eu sempre falo que o Razões surgiu em 2012, mas ele está lá desde sempre na minha vida, no sentido de olhar as coisas de um lado mais positivo, né? Então, surgiu dessa minha vontade de querer melhorar mesmo. Só que lá em 2012, só para contextualizar, e aí fiz faculdade, ganhei uma bolsa de estudos durante a faculdade para fazer um curso de design, fiz lá em Rondônia ainda, e lá pelo Instituto Europeu de Design. E aí, em 2008, resolvi vir para São Paulo tentar a vida, para conseguir fazer uma pós-graduação aqui, juntei uma grana, vim para cá na cara e na coragem, sem conhecer ninguém, vim para estudar aqui, vim morar ali, quem foi de São Paulo deve ter uma ideia, vim morar ali pela Luz. A referência era a Cracolândia, então basicamente eu morava na região da Cracolândia, que era a única região que dava para pagar, e comecei a estudar lá, fui fazer uma pós, e aí as coisas foram acontecendo, como eu sou muito saído, né, muito conversador, comecei a me oferecer para dar aula também lá no Instituto, acabei dando aula muito cedo, então aos 24 anos eu comecei a dar aula na graduação e na pós-graduação, então basicamente eu dava aula para os alunos mais velhos que eu, era engraçado. E a carreira estava indo, a carreira estava seguindo, depois fui trabalhar em agência, na parte de design estratégica, uma área que eu gosto muito. Mas em 2012 surgiu uma ideia, né, que veio de um comentário que uma amiga minha fez no Facebook, né? Em 2012 as pessoas já se brigavam muito nas redes sociais, hoje em dia infelizmente ainda continua, naquela época era muito mais Facebook, e aí uma amiga postou uma coisa super legal, e eu comentei: existem razões para acreditar. E aí esse comentário foi no dia 1º de agosto de 2012. Na madrugada do dia 2 de agosto, eu tive a ideia de registrar o domínio, razõespraacreditar.com, e publicar algumas histórias legais que eu conhecia, na minha cabeça era assim: bom, tem muita coisa legal acontecendo,
mas as pessoas não ficam sabendo, né? Então, e quando eu falo de coisas legais, eu não estou falando de coisas grandiosas, da nova descoberta de como despoluir o oceano, não, eu estou falando de coisas pequenas, do dia a dia, de gentileza do cotidiano, de pessoas ajudando a outra, do vizinho ajudando o outro, de família ajudando, enfim. Essas coisas que eu não via em nenhum lugar, em nenhum jornal e tal. E aí eu baixei, criei o Razões para Acreditar e comecei a publicar sem nenhuma pretensão de absolutamente nada, sozinho, e assim mantive o Razões pelo menos uns 4 primeiros anos sozinho, sem ninguém, trabalhando em paralelo, né? Então acho que é legal, a gente está falando aqui de negócios, né? É muito importante que as pessoas lembrem que uma ideia boa não se sustenta sem frequência, sem constância. Então, para o Razões começar a dar certo, eu tive que, durante quase 4 anos, todo dia publicar, todo dia, coisas legais no blog e nas redes sociais. Então, durante muito tempo, eu acabei fazendo sozinho e o Razões foi virando aí um sucesso muito pela insistência minha e de fazer acontecer, né? Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas que têm ideias fantásticas, de negócios extremamente revolucionários, mas que fazem durante 2 semanas e param. E acham que não deu certo durante 2 semanas. Fala, então, deixa eu te falar um negócio. Quando você estiver no 3º ano, a gente volta a conversar. E basicamente foi como começou. Comecei falando sozinho, publicando sozinho, e o Razões estava seguindo, assim, estava andando, não era nada, não era um negócio, era só uma ideia legal, né? Publicava coisas legais. E aí foi quando eu conheci o Marcelo, contando inclusive a história dele, para uma história de mudança de carreira e tal. O Marcelo, que hoje é meu sócio. E aí eu vi que ele tinha uma visão muito estratégica e comercial que eu não tinha, né? A minha visão ainda era muito de conteúdo, de criar histórias, de contar histórias, mas eu não tinha esse viés comercial. E aí eu resolvi, a gente vai se juntando, né? Eu acho que é importante também falar que a gente tem que conhecer as nossas limitações. Eu sou extremamente limitado em muita coisa, né? Eu sou bom em pouquíssimas. Então, nas outras que eu não sou bom, eu chamo pessoas para vir comigo. E aí o Marcelo aceitou, mesmo sem o Razões ainda não dar grana, mesmo sendo o Razões não sendo ainda um negócio, ele topou para a gente começar a pensar no Razões enquanto negócio. E aí foi isso que aconteceu. A gente começou a estruturar, começamos a pensar nele mais seriamente, fizemos um Media Kit e começamos a bater na porta, literalmente, das agências de publicidade aqui de São Paulo, para mostrar o que a gente podia fazer com as marcas, isso lá em 2015, 2016, mas demorou bastante, Thiago. A gente levou muitos não, muita cacetada, até começar a deslanchar. E aí o resto é história. Muito obrigado. Em nome do Intox, da Regos, do Spaces e da Leve, eu agradeço a presença dele, queridíssimo Vicente Carvalho, CEO e fundador, né, do Razões para Acreditar. Tem a energia lá em cima, dá para ver daqui a aura do rapaz aqui, a aura do bem. Muito bom, Vicente. Obrigado pela participação.